Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero mandar um abraço também, né, além dos nossos rádio ouvintes e telespectadores, para a equipe da FEAL, trabalhando lá nos bastidores para trazer essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande, né? A gente poder estar aqui desfrutando desse tempinho juntos, conversando um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, conversando um pouquinho sempre, né? Nesse quadro, nesse nosso quadro aqui no Alvorada, que fala de psicologia, que fala de espiritualidade, que fala de religiosidade, que a gente possa, especialmente nesse período, né? Em que a gente escolheu comemorar, né, Jesus entre nós, que a gente possa olhar, lembrar dele, refletir sobre ele de uma maneira um pouquinho mais profunda. Muito bem, é esse clima de Natal, espírito de Natal. E aí a gente quer trazer uma mensagem aqui de Emmanuel, que se intitula Rogativa de Natal, para que a gente possa estar ilustrando, né, a fala, o texto, a pauta de hoje. E esta mensagem se chama Rogativa de Natal. E aí o Emmanuel escreve: Senhor Jesus, quando chegastes à terra, através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro, sombras no trabalho em forma de escravidão, sombras na justiça em forma de crueldade, sombras no templo em forma de fanatismo, sombras na governança em forma de tirania, sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão da tua ou de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, converteu-se a tirania em administração e gradualmente a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo, egoísmo no lar, no afeto, na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amastes, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos os reflexos de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros, é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Emmanuel. Então, né, gente, aquela história que a gente sempre coloca aqui, a gente vem trabalhando com os textos de Emmanuel através da psicografia do Chico já há algum tempo, já há bastante tempo, na verdade, né? Eu acho que se vocês forem lá buscar os nossos programas gravados, a grande maioria deles, nós trabalhamos com textos do Emmanuel. E por quê? Porque espíritos dessa envergadura, eles têm essa capacidade maravilhosa de sintetizar em poucas palavras uma quantidade de conhecimento muito grande. E um conhecimento que para nós aqui é
o que que nos interessa? Trazer isso de forma prática para o nosso dia a dia, né? A doutrina espírita, ela pode ser encarada como filosofia, né? Então você pode ficar falando sobre coisas extremamente bonitas e profundas, mas que, se ficar só nesse nível do conhecimento, do estudo, da leitura, só fica aí, né? Como coisas profundas, com coisas muito bonitas, mas que se não refletirem de alguma forma em mudanças na nossa forma de agir, na nossa forma de se comportar, eu diria que não vai fazer diferença, né? Às vezes as pessoas falam que o tempo no plano espiritual é diferente do tempo no plano material. E é verdade, né? Só que assim, por que que me parece que é verdade? Quanto mais a gente vai discutindo sobre isso, mais parece que vai ficando claro. Nós temos uma dificuldade de amadurecimento espiritual um tanto quanto talvez grande demais. A gente demora demais para ir fazendo, sabe, esses aprendizados e para ir transformando a nossa prática, né, do dia a dia, para ir transformando, inclusive, para nós que estamos encarnados nesse momento, para nós que neste momento estamos usando um corpo, lembrando, né? Isso é muito importante. Nós não somos corpos, nós somos espíritos. E neste momento, só estamos usando esse corpo. O corpo que nós usamos, preto, branco, amarelo, vermelho, homem, mulher, independente do gênero, né? Ele não determina quem nós somos, tá certo? Assim como essa roupa que você está usando nesse momento não determina quem você é. Se você está nesse momento usando um vestido, e daqui a pouco você coloca um blazer, um taillé, isso não faz de você uma pessoa diferente. É só a roupa, né? Que você vai usar, talvez sim, em ocasiões diferentes, né? Mas não é a roupa que muda quem você é. A sua personalidade, a sua característica, quem você é, você continua sendo sempre. Então, neste momento, nós estamos usando estes corpos, nós estamos reencarnados, por quê? Como mais uma oportunidade que nos foi dada por Deus, nosso Pai, nosso Criador, para nos melhorarmos. Quanto maior o aproveitamento que a gente conseguir ter desta encarnação, né, dessa oportunidade, tanto menor a quantidade de tempo até a gente conseguir alcançar a condição de Jesus, que é nosso irmão mais velho, né? Qual é a diferença de Jesus para nós? É mais velho, viveu muito mais, tem muito mais experiência, já alcançou inclusive a condição de espírito puro, que é o objetivo de todos nós, né? Por que que convém ou convinha que a gente não demore muito, né? Porque o processo, ele não necessariamente é muito legal, é muito gostoso, né? Nós estamos aqui nesse momento, vocês sabem, vocês que se debruçam aí sobre os estudos, né, da doutrina espírita, nesse momento num planeta que é de provas e expiações. A grande característica desse planeta, infelizmente, é que o mal predomina sobre o bem. E por isso que a gente vê tanta porcaria acontecendo aqui, né? Vocês vejam, vamos pegar aqui esse texto do Emmanuel, né? Ele se refere 2000 anos atrás, né? Como sombras do passado, por exemplo, a escravidão, né? Como sombra no trabalho, a escravidão, como sombra na justiça, a crueldade, como sombra na religião, o fanatismo, né? Como sombra na governança, a tirania. Vocês vejam, 2000 anos atrás, nós, Brasil,
a gente acabou, entre aspas, com a escravidão há quanto, né? Não faz muito tempo. 200 e poucos anos? 300 anos? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui entre nós. E ele esteve entre nós para quê? Porque, vê, vamos combinar que Jesus não precisava ter encarnado entre nós. Ele não precisava ter usado um corpo como esse nosso aqui. Por quê? Para um espírito da envergadura dele, né? É a gente usando aquela roupa da Idade das Cavernas lá, né? É alguma coisa do gênero. Muito ruim, muito difícil, muito desconfortável, inclusive por isso durante tão pouco tempo, né? Exigiu muito tempo para preparação e durante muito tempo, muito pouco tempo ele esteve aqui entre nós. Mas vocês vejam, escravidão. Faz pouquíssimo tempo, se considerar os 2000 anos, que nós aqui no Brasil nos livramos disso. Existem países pelo mundo hoje, 2024, à beira de 2025, que ainda tem escravidão, né? O que que justifica uma coisa como essa? Essa nossa dificuldade de amadurecimento, de desenvolvimento enquanto espírito, né? Sombra da justiça, a crueldade. Sombra da governança, a tirania. Gente, estava ouvindo agora, na hora do almoço, 2024, à beira de 2025, tiranos sendo retirados do poder, mais de 2000 anos depois. E a gente ainda, que veja, a gente não pode falar em termos de Brasil, América do Sul. A gente tem que falar em termos de planeta. Somos todos humanos, né? Somos todos habitantes do planeta, né? Não se trata de em que país, em que continente, que língua a gente fala. Somos todos humanos, né? Neste momento, a humanidade, ela habita o planeta inteiro. Então, somos todos irmãos, independente de qual a língua ou de em que lugar, né? Se o exercício da fraternidade o exercício da caridade, ele é muito importante que seja realizado aqui onde nós estamos nesse momento, não se limita a isso, né? Nós só vamos conseguir dar um passo seguinte, que é ir para a regeneração, quando a maioria dos espíritos do planeta forem espíritos que podem habitar planeta de regeneração, né? A gente nunca pode perder isso de vista. Então, infelizmente, quando a gente fala de miséria, de fome, não é só da miséria ou da fome que envolve as pessoas aqui no na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? A gente precisa pensar em termos de planeta, de melhorar as condições gerais no planeta. Quando fala-se, né, do Emmanuel, sombras no templo, em forma de fanatismo. Infelizmente, a gente ainda, né, se depara com isso. Ah, mas são X religião. Não, não. Infelizmente, tem muito fanático espírita por aí, sim. Entendeu? Né? Pessoas que não têm a flexibilidade necessária para respeitar a crença do outro, tá certo? Né? Se nós escolhemos a doutrina espírita como o melhor para nós, porque para nós faz sentido, né? Eu posso falar por mim. Eu escolhi porque para mim faz muito sentido, né? Isso não significa que eu não vou respeitar a crença do outro, por mais que ela seja muito diferente, né? Porque na prática, diferenças à parte, no que realmente interessa, eu diria que assim, eu pelo menos
Vocês sabem, né? Eu, graças a Deus, acabei de terminar, inclusive, o meu doutorado em ciência da religião. Então, ciência da religião é o meu objeto de estudo, né? Eu, nos meus estudos em ciência da religião, eu não encontrei religião nenhuma, pelo menos até este momento, que não leve em consideração amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, colocado de formas diferentes, ditos de formas diferentes, mas o grande objetivo é esse, né? Religiosidade nenhuma faz sentido se não buscar transformar a pessoa numa pessoa melhor, através do exercício da caridade, através do auxílio ao próximo, através de se colocar como instrumento da sua divindade, independente de como você a chame, né? Para diminuir o sofrimento do teu próximo, o sofrimento do teu irmão. Todas, né? As religiões, todas as crenças espirituais, religiosas, elas vão nesse sentido. E esse momento de a gente lembrar de Jesus, eu diria que ele é tão legal. Por quê? Jesus, porque veja, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos. O que é Deus? Tá, beleza. Agora, vamos combinar que papai, sei lá, tá longe. A gente não consegue imaginá-lo, né? Jesus não. Jesus usou um corpo que nem esse aqui, que a gente está usando nesse momento. Jesus andou pela superfície desse planeta, né? Comeu, bebeu, trabalhou, né? Lembrem-se que Jesus não era nenhum vagabundo, não, né? Aprendeu com o pai o ofício, trabalhou bastante. Aliás, ele, como todos seus apóstolos, etc., todo mundo tinha uma profissão. Pescador, ferreiro, todo mundo, né? Tapeceiro, Paulo. Paulo era tapeceiro, trabalhou bastante, originalmente fariseu, mas depois, quando precisou ir à luta, teve que aprender a fazer tapeçaria, né, para sobreviver. Então, Jesus está muito mais próximo de nós, sabe? Dá para pensar nele como um irmão, dá para pensar nele como alguém que realmente sabe pelo que nós estamos passando, viveu as dificuldades. Pode ser que, claro, não quando usou este corpo entre nós, espírito puro que é, né? Mas em algum momento ao longo do seu processo de evolução, ele esteve onde nós estamos, sofreu as nossas dificuldades, teve que vencer o egoísmo, teve que batalhar contra o egoísmo, como nós estamos fazendo neste momento. Então, Jesus é alguém que a gente consegue imaginar bem mais perto, sabe, da gente, especialmente, né, naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos mais complicados, assim. Muitos, muitos, gente, são os desafios que nós vivemos ao longo dessa encarnação. E é verdade, né? Cada um tem sua história, cada um tem seus desafios, cada um tem suas dificuldades, sejam elas nas relações familiares, sejam elas nas relações de trabalho, sejam elas nas relações diversas aí, né, ao longo da vida. Essa semana, por exemplo, eu fui fazer palestra numa casa espírita e depois uma pessoa veio me procurar, porque assim, num período muito curto de tempo, ela faleceu o pai, que era alguém muito importante na vida dela, e faleceu o marido, que era alguém muito importante na vida dela. Então, esses momentos são momentos em que muitas vezes você pode mesmo perder, né, a referência. Caramba, né? O que que eu fiz para merecer isso? Né, estava escrito? Qual que é a missão? E vem esse monte de reflexões.
que é legal a gente nunca perder de vista, né? Deus, nosso Pai, já providenciou, né? Essa coisa de ficar falando que ele vai providenciar. Gente, na verdade, ele já providenciou, né? Tudo o que nós precisamos para ter o melhor aproveitamento possível dessa encarnação presente, ele já nos deu. Nós já temos, né? É, graças a uma característica fundamental que ele tem, que é ser bom, que é ser justo e que é, principalmente, ser misericordioso. Nada do que a gente vive, nada do que você vive, nada do que você está vivendo neste momento, por mais difícil que possa ser, é superior à tua capacidade de superar. Nunca, nunca, em momento nenhum, duvide disso. Às vezes, pode ser muito complicado. Às vezes, você pode, né, olhar para você mesmo, olhar para cima, sei lá, e dizer: não vou aguentar, não vou dar conta. Você tem condições de dar conta. Se você vai ou não, depende de você, porque depende da tua vontade. Depende de você pegar toda essa capacidade que você tem e colocar ela em prática. Agora, que você tem as condições, que você tem a capacidade, disso nunca duvide. Porque essa é a grande característica de Deus, nosso Pai, né? Lembra? O frio conforme o cobertor, a tarefa de acordo com a capacidade, né? Ninguém nos conhece melhor do que ele. E, de novo, por ser bom, por ser justo e por ser misericordioso, ele não dá para ninguém alguma coisa superior à capacidade de dar conta, tá certo? Então, nunca, nunca duvide de que você dá conta. É fácil? Ninguém disse isso, né? De novo, a gente vai ao longo da vida, das várias encarnações, fazendo escolhas e vivendo as consequências, né? Muitas vezes, uma consequência ruim, uma coisa que eu sempre coloco, vocês sabem disso. Toda dor, todo sofrimento e toda doença que a gente vive é sempre, não é castigo, né? É sempre uma consequência de uma escolha não muito boa feita em algum momento. Por quê? Como Paulo disse, né? Lei de plantio e de colheita. Você pode plantar o que você quiser. Deus coloca todas as sementes que existem à nossa disposição. Não tem nada que você não possa escolher. Para o bom e para o ruim, para o bem e para o mal. Fica à vontade, né? Ele não impõe coisa nenhuma. É o tal do livre-arbítrio. É a liberdade de fazer a escolha que você quiser. Só que a responsabilidade, a consequência, ela sempre vem junto. Então, você tem a liberdade de plantar o que você quiser. Fica à vontade para escolher qual será a semente. Agora, toda semente plantada vai germinar, é a consequência, e terá que ser colhida. É a responsabilidade. Se nós tivermos o bom senso de plantarmos só sementes positivas, coisas bonitas, gostosas, tá tudo certo. Tudo que será colhido no futuro também é assim. Plantou milho, vai colher milho, né? Agora, plantou coroa de espinho, vai colher coroa de espinho. Plantou urtiga, vai colher urtiga. E arde mesmo. E machuca mesmo, né? Mas veja, ninguém determinou, vai lá e planta isso. Cada um de nós escolhe aquilo que planta. Por isso que olhar para isso com responsabilidade, especialmente, né, gente? Esses momentos assim, virada de ano, é aquela hora de pensar
em como foi, né? Como é que foi o ano e refletir a respeito, né, do que gostaria de fazer diferente no próximo. Esse é um momento bem legal mesmo, eu diria, para fazer essas reflexões, sabe? Por quê? De novo, gente, você faz o que você quiser, você escolhe o que você quiser, você planta o que você quiser. Agora, sei lá, por exemplo, vamos pensar aqui, nós dois juntos agora. Se você, eu não ganho bem, eu quero ganhar melhor, por exemplo, tá? Uma das maneiras de ganhar melhor é ter uma formação, uma profissão que remunere melhor. Então, sei lá, por exemplo, se você trabalha como ajudante geral, né, num trabalho braçal que não existe uma formação, que não exige uma formação específica. Justamente por não exigir uma formação específica, é que costuma remunerar pior. Por quê? Você tem uma quantidade enorme de gente, né, que pode desempenhar esse trabalho. Quanto mais gente procurando um determinado trabalho e podendo realizá-lo, menos se paga. Quanto menos gente capacitada, habilitada para fazer um determinado trabalho, mais você tem que pagar para conseguir ter alguém que exerça a função. Então, talvez valha a pena você pensar em, por exemplo, começar uma graduação, um curso, sei lá, né? Hoje em dia não precisa mais ser uma graduação. Ah, vou fazer direito, 5 anos. Pode ser direito, né? Eu diria que um advogado vai ter uma remuneração boa, né? Ah, mas eu vou ter que estudar 5 anos. Meu querido, se não começar, não termina. 5 anos vai por mim que passa muito rápido, tá? Muito. Quando você vê, já acabou. Eu tenho um monte de pacientes fazendo várias coisas diferentes aí. Mal percebeu, já está se formando. Se formou, tá? Se neste momento você não, por exemplo, não tem formação nenhuma, e aí você vai fazer direito, por exemplo, vai ser advogado, tá certo? Daqui 5 anos, eu garanto para você que o seu salário não vai ser o que você ganha hoje se você não tem formação. Precisa ser direito? Claro que não, né? Hoje em dia, você tem N profissões, cursos tecnológicos, etc. Agora, o que que não vale a pena? Ai, que preguiça. 5 anos, né? Os 5 anos vão passar de qualquer jeito, meu querido, né? Daqui 5 anos você estará 5 anos mais velho. Dependendo do que você fizer a partir de agora, pode ser que isso signifique alguma coisa. Se não, daqui 5 anos, deixa a vida me levar, vida leva eu, você só estará 5 anos mais velho. Assim como, e a gente pode estender isso, daqui 5 encarnações, se você não se dedicar a realmente fazer coisas, ter aproveitamento no sentido de ser melhor, você só vai estar 5 encarnações mais velho, sem grandes aproveitamentos. E por que que eu estou dizendo isso? É por isso que 2.000 anos atrás se falava em escravidão e hoje, 2.000 anos depois, ainda se fala. É por isso que 2.000 anos atrás se falava de crueldade e hoje, 2.000 anos depois, a gente ainda está falando de escravidão, de crueldade, de fanatismo, de tirania, de ignorância. Depende de nós. Mas vamos aproveitar agora, inclusive, e fazer alguma coisa. Vamos fazer a nossa prece aqui, as nossas vibrações, gente. Vamos lá, então. Esse é um momento de prece, de oração e vibrações que a gente sugere você reservar aí um recipiente com água, ou seja, uma garrafa, um copo, uma xícara. Os benfeitores vão trabalhar nesta água no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vai deixar lá os cristais bem assim perfeitos e levar boas vibrações nesse líquido precioso.
Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Nós possamos nesse instante colocar também a nossa rogativa de Natal, a nossa rogativa em torno dos nossos passos, das nossas ações, do comportamento que levamos a efeito em nossas vidas. Que nós possamos pedir aos benfeitores espirituais, em rogativa também, que possam nos orientar, acender em nossa mente, em nossa consciência, aquela capacidade existente para melhorarmos a nossa situação. Em qualquer circunstâncias que provavelmente venhamos a estar, de desafios, muitas vezes de dores, de consequências daquilo que nós, no passado, causamos e que hoje estamos colhendo, como o Edson disse, da né, liberdade de plantio e no momento da colheita, que é obrigatória. Pedimos aos benfeitores espirituais que nos inspire através do campo intuitivo, para que possamos, seguir em frente. Pedir ao nosso anjo da guarda, ao Espírito Protetor, aos mentores espirituais que nos acompanham, que possam acender essa luz em nossas mentes e corações, no campo mental, no campo emocional e espiritual de nós, seres espirituais encarnados e desencarnados. E pedir a Ti, Senhor, nesse momento em que a gente relembra a Tua vinda ao planeta, que novamente, não por esta data, mas em outra data, mas como escolhemos essa, nós estamos então, Senhor, pedindo-Te que possas estar conosco nesse Natal, com nossa família, consanguínea e espiritual, com todas aquelas pessoas que vivem na nossa vizinhança, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. E pedir a Tua bênção a todos os seres que vivem e que estão ligados à Pachamama, como dizem os andinos, a Mãe Terra. Que a Tua bênção nos alcance, Senhor, e que possamos lembrar-Te com muito amor neste dia de Natal. As circunstâncias em que vivemos, Senhor, possam mudar com o pensamento em Ti, com as rogativas dos nossos corações a Ti, ao Teu amor. Que a Tua luz se faça, não tão somente nesta hora, mas portanto sempre. Que assim seja, Senhor. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, antes do Edson continuar aqui com a gente sobre o Natal, sobre esse tema que estamos trazendo, convidar você para fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, que foi fundado em 2000, em 2000, já são mais de 24 anos, vai fazer. E para quê? Para que esse recurso que você colaborar, ele vá para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mas não fica na FEAL. Vai para aquelas pessoas que vão ouvir os programas, que vão assistir os programas, que vão ler os livros, que vão assistir palestras, que vão para a Universidade do Espírito e tantas outros departamentos da FEAL, que tem a missão do Evangelho, transmitir, comunicar o Evangelho de Jesus, o bem, o Espiritismo, filosofia, psicologia, como temos o quadro aqui. Então, acesse o site, amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar com alguém, tem a nossa central de atendimento 0800 12 018 38. Tem o fixo para quem quiser ligar da Grande São Paulo, 11 2458 3214, e o WhatsApp, que abrange aí o planeta inteiro, através desse meio de comunicação rápida, que é o 11 97834 2246. E temos o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos de banco para banco instantaneamente. Pix, o nosso número, que é a chave, é um celular. 11 97261
0272. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E Boa Nova, né, Edson, é a chegada do Mestre Jesus no planeta Terra. Essa é uma excelente Boa Nova. E isso, enquanto espíritas, a gente precisa ter muito claro, gente. Jesus, espírito mais, é a nossa referência mesmo, né? Em termos de onde a gente pode chegar, tá certo? É lá, é na condição de Jesus, porque veja, Jesus não é diferente de nós. Jesus, à luz da doutrina espírita, de acordo com o conhecimento espírita, foi criado por Deus, nosso Pai, o Criador de todos nós, da mesma maneira, né? Então, ele não começou na frente, ele só é mais velho, ele só tem mais tempo de existência. Então, todos nós, haveremos de chegar na condição de Jesus, né? Essa é a nossa referência. Por isso que ele é entendido como caminho, verdade e vida, né? Por isso que a gente usa Jesus como realmente uma referência. E, de novo, ele precisava ter encarnado entre nós, sabendo o que a gente ia fazer com ele, inclusive, dada a nossa barbaridade, é ou não é? Pô, a gente foi lá e crucificou o pobre, é ou não é? Ele sabia que isso ia acontecer, ele sabia que a probabilidade é muito grande, né? E que, claro, em usando um corpo, haveria sofrimento, né? É o sofrimento que é imposto pelo corpo. Mas para quê? Justamente para mostrar para nós que é possível, né? Que ele é um exemplo vivo de que é possível. O que Jesus fez nesse período em que ele esteve entre nós? Ele escolheu um determinado grupo de pessoas para que tudo o que ele foi ensinando ao longo do período em que ele esteve conosco ficasse para nós. Que é, e eu fiz essa pergunta nessa palestra, o que é o Evangelho de Jesus? Né? Porque senão o povo começa a achar que Bíblia, que o Evangelho de Jesus é um livro, né? É um livro, tudo bem, mas o que representa esse livro? Representa um manual de conduta moral, né? Se você sempre que tiver em dúvida em relação a qual a melhor escolha a ser feita, você usar o Evangelho de Jesus como referência, como norte, como um manual para tomar essa decisão, com certeza absoluta, as suas decisões serão cada vez melhores. As suas escolhas serão cada vez melhores. Escolhas melhores geram consequências melhores e ausência de dor, ausência de sofrimento e ausência de doença, certo? Então, para que serve o Evangelho de Jesus? Manual de conduta moral. Na dúvida, se pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? Qual a escolha que ele faria? Saber qual é a escolha que ele faria significa fazer essa escolha? A gente sabe que nem sempre. De novo, dada a nossa falta de maturidade, a gente raramente vai pelo que a gente precisa. Raramente a gente escolhe aquilo que a gente precisa. Normalmente, a gente escolhe o que é gostoso, né? E por isso que faz tanta porcaria e depois tem que lidar com as consequências dessas escolhas menos felizes aí. Se a gente seguir aqui com o texto do Emmanuel, o que ele coloca, né? Graças a Jesus, graças aos ensinamentos que ele deixou conosco 2000 anos atrás, aos poucos, à luz desses ensinamentos, vão diminuindo, vão quebrando aqui as algemas da escravidão, da crueldade, do fanatismo. Só que, infelizmente, bem devagar, considerando que
2000 anos atrás, a gente ainda está lidando exatamente com as mesmas coisas, né? Nós ainda temos escravidão em muitos lugares desse planeta, a gente ainda tem muita crueldade, a gente ainda tem muito fanatismo, a gente ainda tem, sim, muita tirania. Evoluímos tecnologicamente, muito, mas, infelizmente, do ponto de vista moral, talvez muito menos do que já poderíamos, né? E aí Emmanuel vem e diz, né? Como é que a gente consegue caminhar mais rápido? Trabalhando o egoísmo, tentando eliminar o egoísmo de nós mesmos, né? E eu diria que, gente, essa, desculpa, é a grande tarefa que a gente tem em relação a nós mesmos, né? Parar de olhar só para o próprio umbigo, parar de olhar para o eu, para o meu, para os meus, né? É sempre assim, primeiro eu, depois os meus e o resto que se dane, né? Sabe, repensar isso. Então, egoísmo no lar, né? Não, não é só a sua família que é importante. As outras também são. Egoísmo nos afetos. Não, não é só de quem eu gosto que é importante. Todos são importantes. Egoísmo na caridade, né? Maluco, mas isso existe mesmo, né? A minha caridade é melhor que a sua. Egoísmo no afeto, na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Vamos olhar menos para o eu e um pouco mais para o nós, né? Vamos olhar um pouquinho menos para a necessidade, para a minha necessidade, e olhar para as pessoas que estão à nossa volta, né? Quanto mais a gente conseguir interferir no lugar e junto das pessoas em que nós estamos, diminuindo dor, diminuindo sofrimento, diminuindo dificuldades, tanto mais nós estaremos colaborando para o desenvolvimento de nós mesmos, tá? Quando a doutrina coloca fora da caridade não há salvação, está falando da salvação pessoal mesmo. O único jeito de conseguir se transformar, né, é olhando para a dificuldade do outro, não olhando só para as próprias dificuldades. Porque quando a gente olha só para as nossas próprias dificuldades, a gente está agindo de forma egoísta. E o egoísmo hoje é o que faz com que essas dificuldades, sobre as quais Jesus veio falar conosco, trabalhar conosco, 2000 anos atrás, ainda existam, 2000 anos depois. Então, Emmanuel, ele insiste nessa coisa. Vamos trabalhar o egoísmo em nós, né? E contando com a ajuda desse querido, desse amado irmão mais velho. Só para finalizar, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu estou assistindo novamente agora uma série que chama The Chosen, né? Essa série, ela está no Netflix e ela vai ficar no Netflix para quem tem essa possibilidade de assistir no Netflix, que é legal que você assiste na televisão, né? Ao invés de no celular. Só até agora, o dia 31 de dezembro de 2024. Então, se você não teve a oportunidade ainda, é uma série, são 3 temporadas, que conta esse tempo em que Jesus esteve conosco aqui ao longo daquele período, né? E de uma forma muito legal, porque é uma coisa mais atualizada, vamos colocar assim, é uma linguagem mais atualizada, que traz Jesus para muito próximo de nós. Então, muitas das parábolas, muitas das histórias que foram contadas, dramatizadas de uma forma muito legal. Então, sugiro muito fortemente que vocês aproveitem agora esse resto de dezembro aqui para aproveitar e assistir.
Depois, se sair da Netflix, não tem problema. Você consegue assistir pelo celular. É só colocar lá The Chosen, Chozen, que você consegue pegar pelos celulares e assistir. Mas é muito legal. Então, um grande abraço, beijo no coração e até a próxima, gente. Gratidão, Edson, pela disponibilidade do seu tempo. Um beijo no seu coração, Feliz Natal, próspero ano novo e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson! Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.